Irmãos, eu quero falar, é um assunto que eu acho que precisamos estar um pouco mais e saber de quem nós dependemos da nossa vida. Esse Deus que cuida de nós em todos os momentos, Ele não é um Deus que viaja para a eternidade ou vai para um outro universo e fica longe. Quando nós aprendemos lá na primeira fase, aqueles que tiveram estudo e aprenderam e creram em Cristo Jesus como seu Salvador, porque sem salvação em Cristo não existe mais nada do que nós podemos fazer. O resto não se complementa. Esse Deus que nós conhecemos, Ele é um Deus que tem atributos, e eu queria falar especificamente de um atributo. Não é uma qualidade, é um atributo, ou seja, Deus tem vários. Um deles vocês com certeza conhecem muito bem, mas não vai ser sobre ele que nós vamos falar hoje, que é ágapo, ou ágape, ou amor, tá? Mas nós vamos falar de um outro que nós podemos ter, que Deus nos dá, tá? Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos, por gentileza. Vamos conversar com Deus, pedir permissão para Ele, para nós falarmos hoje. Querido e amado Deus, queremos te louvar, te agradecer enormemente pela tua bondade, por cada um de nós, por o Senhor ter nos deixado vir a este lugar onde o Senhor sempre tem colocado alguns dos teus servos que também estão pelo mundo. Pedimos, Deus, a tua graça, pedimos que nós realmente hoje entendemos um pouquinho mais a tua grandeza, de uma das tuas grandes qualidades, que é um atributo que o Senhor tem, permitindo que nós também possamos estar vivenciando isso na vida entre os nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém. Como todo mundo sabe, né, os irmãos já anunciou a vocês, nós temos as 24 horas de oração, fora o final de semana que vem, o outro é sábado da outra semana, aqui nesse local. Nós vamos ter as 24 horas de oração, certo? Então, irmãos, quando a gente fala de atributos de Deus, normalmente a gente sempre pensa que a pessoa tem uma determinada qualidade, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Eu gostaria que você fosse no texto do livro de Mateus, tá? Acho que você vai já saber qual é ele, certo? Capítulo 9. O livro de Mateus, tá? Primeiro livro do Novo Testamento. Essa aqui é uma passagem paralela a outra passagem que nós temos no livro de Marcos, tá? A partir do versículo 9 até o versículo 13. Vocês conhecem essa passagem porque nós lemos ela no livro de Marcos, tá? Normalmente aqui, quem quiser lembrar disso, está no livro de Marcos. Jesus está começando o ministério dele, ele tinha acabado de tecnicamente curar um paralítico, mas agora ele está chamando alguém para o ministério. Esse alguém vocês conhecem, certo? Passando adiante, versículo 9, diz assim: Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então aqui você está vendo o chamado do Levi Mateus. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come vós, mestre, com cobradores de impostos e pecadores? Jesus respondeu, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu, porém, aprendi o que isso significa. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vamos falar sobre um atributo de Deus
que é um atributo que ele dá para nós. Misericórdia. Misericórdia vem da ideia de a gente não receber o que nós deveríamos receber. No dia a dia que nós passamos nessa terra, nós estamos sempre fazendo alguma coisa errada contra Deus e muitas das vezes, muitos dos nossos pecados não são confessados, nós não confessamos eles. Deus tem misericórdia de não pegar nós e dar mais uma varadinha na bunda, né? Mas o Deus que nós estamos falando é um Deus misericordioso. E é exatamente isso que eu quero trazer à tona para os irmãos, para nós fazermos. Reter o julgamento que um homem merece. Graça é abençoar alguém que não merece. São quase sinônimos, entre aspas, mas na verdade é a misericórdia de Deus que tem mantido nós aqui. Então nós vamos ler um pouquinho das coisas que estão, nós vamos basicamente ficar no livro de Lucas, mas eu quero trazer à tona exatamente isso. Quando alguém te faz uma coisa de errado, a gente gostaria que Deus tivesse sempre misericórdia da gente, tivesse sempre o cuidado de não. Misericórdia, miserável e concórdia vem de Deus. Tecnicamente é isso. Então Deus não nos trata com a severidade que nós deveríamos ser tratados se Ele levasse a sério cada pecado que nós mentalmente fazemos. Não precisa nem sair do corpo, nem fazer um ato físico. Lembre-se, pecado é em pensamento, ato, atitude, omissão. Mateus 6, você se lembra que Jesus fala, né? Se eu sentir alguma coisa por alguém, rancor, eu estou pecando. Então, nós somos todos pecadores. Baseado nessa misericórdia, eu quero trazer à tona para nós, porque assim, Deus ele não pode ser somente justo no determinado momento e não ser misericordioso. Deus não pode ser amoroso e não ser justo. Essas qualidades, elas andam interligadas, por isso que nós não chamamos de qualidade, nós chamamos de atributo. Deus não pode ofender uma parte da sua natureza em função de outra. Quando Deus criou o que nós chamamos de inferno, porque ele já existe, que Deus teve misericórdia daqueles que não querem ficar com ele. Como assim? Para nós é assustador quando nós falamos nesses termos, mas é exatamente isso. Então Deus providenciou um lugar que as pessoas que não entenderam e não querem, né? Olha, esse é o lugar que você vai ficar. Para nós parece uma aberração isso, né? Dizemos isso, mas é a justiça de Deus em forma de misericórdia, ou seja, Deus existe e Ele faz isso, tá? Por isso, nós vamos brincar um pouquinho com a Bíblia, como os irmãos gostam de fazer, né? Da onde que vai fazer? Não vou fazer os irmãos sofrer hoje, mas que o Mano Zeide faz. Gostaria que você fosse lá ao livro de Josué, conhecidíssimo de todos. Se lembram? Deus ele sempre coloca pessoas no meio do caminho para pedir coisas para outros para resolver. Vocês conhecem o livro de Josué? Quase no capítulo, só que é no 2 agora, tá? No capítulo número 2, o livro de Josué, tá? Vocês conhecem muito bem a história, pelo menos aqueles que fizeram o estudo. Por isso que é muito bom aqueles irmãos que puderem estarem sempre atualizados e fazendo estudo bíblico, faz com que vocês saibam onde nós estamos indo e saibam o que nós estamos querendo falar. Vocês veem aqui uma mulher que pede, já sabendo de antemão que Jericó vai ser destruída. Porque ela conhece o Deus de Israel. Ela dá um discurso muito bonito, mas eu não vou entrar no discurso, mas ela demonstra o temor ao Senhor. Tanto é que essa mulher chamada Raabe, ela está na cronologia ou na genealogia de Jesus Cristo
citado no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo de número 5. Se os irmãos uma hora quiserem dar uma olhada, está lá. A gente está tão acostumado porque já passou tantas vezes, então lá está dizendo. E diz aqui que ela tem uma conversa com 2 espias. E ela pede algo para eles, citados ali, no versículo 12 e 13, por favor. Agora, pois, jura-me vós, peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com minha família, e dai-me um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, que tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então, eu tenho certeza que aquela cidade ia ser devastada. Ela está pedindo o quê? Misericórdia. Ela não está exigindo. Quando a gente trata de misericórdia, a situação é que você está como se estivesse abaixo de alguém, pedindo para ele que ele intervenha nesse sentido. Você não está exigindo dele que ele faça aquilo que você quer. Mas você se põe na posição de servo, de alguém que está querendo que a pessoa aceite a proposta. Já que eu usei de misericórdia contigo, se lembram que eles poderiam simplesmente sair dali. Sabemos que tem um fio de escarlate que vai ser colocado numa janela de da casa dela, que está sobre quem? O muro de Jericó. Tem pedaços deles até hoje, tem 6 metros de largura. Estão lá, se você um dia quiser e puder ver, você vai verificar. É o único lugar que provavelmente ficou em pé depois da famosa entrada dele, lá no capítulo do número. O único lugar que ficou em pé. Até Deus, nesses detalhes, ele coloca. E eu queria saber exatamente de nós, irmãos, que já que você é o meu irmão, irmão não é de igreja, irmão é irmão em Cristo, né? Você tem tido misericórdia aos da casa? Eu vim falar exatamente sobre isso, porque a gente tem, às vezes, uma régua muito alta, e nós todos colocamos, às vezes, não queremos que todos os irmãos, quando nos ofendem, nos peça perdão. Às vezes a gente tem que relevar muita coisa, porque isso é um sinal de misericórdia. Se você for no texto de Gálatas, lá no capítulo 5, versículos 23 e 24, você não vai ver essa palavra. Lá fala que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc, etc, tal. Mas isso é um reflexo de que algo em tu foi mudado. Misericórdia é um do atributo de Deus que ele nos concede ter. Onisciência, não podemos. O que é onisciência? Saber o que todo mundo pensa, o que todo mundo está agindo ao mesmo tempo. Onipotência, Deus detém todo o poder emana dele. Nós não podemos. O poder não emana do povo. Já é uma contradição com a palavra democracia. O poder emana de Deus. Todas as autoridades são constituídas por quem? Deus. Contradizentemente de que é permissão do Senhor que nós tenhamos essas autoridades sob o nosso comando. Ou nós estamos sujeitos a elas. Parece estranho para nós, porque isso nos contradiz exatamente um preceito humano sobre a democracia. Deus é teocrático. Então, esses atributos que eu falei agora, nós não conseguimos ter, fora mais alguns outros. Deus é eterno. Eu e você temos um início. Deus é infinito. Então, alguns deles, nós agora queremos mostrar para vocês exatamente isso. Então, nós vamos aproveitar, eu quero andar com os irmãos, eu acho que vocês conhecem a passagem, eu acho que está em 1 Samuel. Quem conhece a história de Abigail e o seu marido? Vocês se lembram?
Como é que é o nome do marido de Abigail lá? Nabal? Se lembra? Capítulo 25 de 1 Samuel. Olha aqui que Deus faz. Uma mulher sábia, né? Ela se coloca, porque Davi ajudou a cuidar das vinhas e das coisas de Nabal. E ele pediu, levando um servo dele, um moço dele até Nabal, para que ele desse qualquer coisa para eles comerem. Não necessariamente que desse alguma coisa em especial. Nabal disse que eu não tenho nada a ver com esse tal de, lá no versículo 10, respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o pão de minha boca e a carne do meu gado que abati para meus tosqueadores e daria ao homem que não sei de onde vem? A dona Abigail, porque olha o que o nosso Davi quer fazer. Ele quer subir as terras de Nabal e matar todos os homens. A dona Abigail, apressadamente, lá no versículo 18, olha só o que é alguém que sabe que tem que usar e interferir. Tenha misericórdia daquele cara. Não por ele, mas pelo cristão. Porque é isso que ele vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai levar comida, agradar a Jesus, a Davi. E ele diz: Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos, e pôs-se o jumento. E disse ao seu moço: ide adiante de mim, eu vos seguirei aperto, mas não declara nada ao seu marido, ao seu marido Nabal. Quando ela montada no jumento, ia descendo para encoberta do monte, Davi e seus homens vinham ao encontro dela. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou, de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Assim fez Deus aos inimigos de Davi e aos tantos e aos que deixaram amanhecer. E tudo que pertence a Nabal, um só homem do sexo masculino vai matar todos. Vendo Abigail a Davi, apressou-se e disse, prostrou-se em terra e disse, inclinou-se. Resumidamente ela dizia, e botou-se aos pés: ah, Senhor meu, minha seja a culpa, deixa falar a teus servos, para aplacar a ira de quem? De Davi, que Davi ia matar. Aí ela diz, meu senhor, agora não faça esse homem de Belial. O que é um homem de Belial? A Belial é um ídolo, uma mão da vida, uma Amon. Está falando que o próprio marido dela é um filho de Belial. Ele diz exatamente, Belial, a saber Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele que é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E ele e tua serva não vimos os moços do meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramar sangue e te vingares da tua própria mão, seja agora com Nabal e os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao teu Senhor. Aceita agora esse presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor, e seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão de tua serva, porque certamente fará o Senhor reino duradouro ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Então, Abigail sabia quem era Davi.
Então, ela está pedindo, a palavra não é citada, mas é bem claro que ela está pedindo o quê? Misericórdia. Ela se põe na frente do marido. Sabemos mais tarde que Nabal vai acabar sendo morto por quem mesmo? Nada mais, nada menos que o próprio Deus. 10 dias depois ele morre. Deus tira a vida dele. O que estou querendo dizer? Essa é uma mulher que foi... Você já ouviu isso de outra forma para outras histórias, mas eu quero trazer à tona exatamente isso. Ela não chegou. Quando a gente está pedindo misericórdia, a gente nunca chega com a atitude de que nós estamos olhando de cima para baixo. Mas você está pedindo misericórdia. Você está dependendo da decisão de um outro. Você não está exigindo a decisão da outra pessoa. Lamentações, conhecidíssimo de todos, capítulo 3, versículo 22. Quem é que não conhece aqui? Pelo menos a maioria conhece. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Este é o motivo de nós não sermos consumidos, destruídos. Você e eu não temos ideias, talvez o que eu estou querendo trazer à tona, a grandeza do Deus que te mantém constantemente, a mim também. E nós às vezes somos muito esquecidos de que Deus está em todos os lugares e está conduzindo a sua vida, Ele está tendo detalhes, está tendo misericórdia, gente. Se nós tratássemos como nós tratamos, quem nos ofende, quem nos dilapida alguma coisa, nos destrói alguma coisa, se nós tratarmos com rigor, esse tem sido um mal na igreja às vezes, de que os irmãos não compreendem as falhas dos outros, certo? Essa é uma realidade que nós temos. Por isso que os irmãos que já tiveram oportunidades, estudamos 1 e 2 Coríntios, nós queremos dar exatamente como a igreja de Cristo ela funciona. A boa igreja que você está, Deus está permitindo que você esteja num lugar bom e cuidado por um Senhor que é muito bom conosco, que é o nosso Senhor da glória. Por favor, vamos ao Novo Testamento para você, no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículos 36. A Bíblia toda, se Deus tomasse a decisão de que houvesse o dilúvio e não tivesse misericórdia, um favor não merecido, no caso, não tivesse misericórdia de Noé, nós não existimos. Entendeu? Nós não existiríamos. Então, o grande sermão, né? A nova lei, né? Jesus está falando aqui a um outro lado do Sermão do Monte, citado no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Ele cita sobre misericórdia. Sedes misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Então, esse atributo nós podemos ter. E a misericórdia tem que ser uma coisa que vocês têm que... alguém te ofendeu, alguém te fez alguma coisa, alguém te pôs, né? Passa por cima. Por isso que em Provérbios ele disse, né? O bom amigo, ele encobre os pecados, a palavra cobre por cima. A ideia não é que você está escondendo o pecado, mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que deixar relevar. A igreja não pode ficar baseada em detalhes. O irmão está muito preocupado, porque cada um de nós, como um perfil da nossa natureza, nós gostamos de ver um ângulo das coisas e queremos fazer aquele ângulo funcionar certinho. A igreja é um hospital ou talvez até um hospício, ultimamente eu estou pensando que eu acho que deve ser. Até eu sou um, né? Preciso tomar Gardenal ultimamente.
né? Mas é uma reunião de homens, de doentes, de pessoas que precisam uma das outras. Lidar com pessoas é fácil. Os irmãos aqui, melhor que eu, sabem como é essa atitude. Mas Deus está pedindo para que nós sejamos o quê? Misericordiosos. E a misericórdia, ela passa por dentro do livro de Lucas. Vai lá no 10. A parábola do bom samaritano. Nós podemos ver pelo ângulo, ou seja, você vê duas situações aqui, né? Ou duas pessoas que pelo menos, teoricamente, vamos usar isso aqui como se fosse real, porque parábola não diz. Cita um levita e cita um sacerdote. Ambos conheciam a lei. Lá no capítulo 19 do livro de Levíticos, ainda diz que nós deveríamos ajudar o próximo como a si mesmo. E nós vemos aqui, quem que ajuda ele? Um samaritano. Quem teve misericórdia dele? O samaritano. Quem é o próximo de ti que você precisa ter misericórdia? A família, nós não podemos abandonar ela, né? A igreja, sim. Mas eu queria dizer, irmão, que você é dessa igreja. Como é que você abandona seus próprios irmãos? Ah, mas eles não têm o mesmo sobrenome que eu. Uma outra referência que eu gostaria de lembrar, que vocês sabem de cor e salteado, a igreja não é um organismo, uma organização, ela é um organismo vivo, literalmente. Ele é espiritualmente vivo, feito pelos irmãos, todos membros de uma mesma congregação. Nós estamos falando de um pedaço da igreja que está aqui e um pedaço da que ela está no mundo viva hoje. A igreja universal de Cristo, quer ver que você vai entender? Igreja católica de Cristo. Isso mesmo, que é catolicismo, a palavra catolicismo significa universal. Você conhece um braço do catolicismo romano, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com o catolicismo propriamente dito. Agora embaralhou tudo, né? Porque sempre insinua e pensa que quando fala de catolicismo é a igreja católica. Vá lá no latim, por favor. Vai, leia no latim. O que eu estou querendo dizer? Nós teremos que ter misericórdia de quem? Dos irmãos. Veja a situação do samaritano lá no 33. Não vou falar nem do 32 e do 31. Por quê? Porque ambos conheciam a lei e não quiseram ajudar. Quando tem uma pessoa na estrada, na rua, que acontece um acidente, tu para ajudar? Não quero nem ver, né? Aquela situação, não estou dizendo peculiar, que você tem condições de às vezes parar e resolver. Até o que o irmão estava falando aqui, que a gente não sabe o dia de amanhã, e um irmão pede, preciso conversar contigo amanhã, eu não tenho tempo em nenhum momento. O que tu faz? Abre uma brecha e dá um tempo. É como se você estivesse dizendo, tenho misericórdia, vou lá ouvir ele. Porque às vezes as pessoas só querem que a gente nos ouça. E o samaritano, ele faz exatamente isso. O samaritano, porém, indo de viagem, chegou perto, versículo 33, do capítulo 10 do livro de Lucas, viu e moveu-se de compaixão, de misericórdia. Ele disse, aproxime-se, enfaixou-lhe as feridas e colocou-lhe azeite e vinho. Então colocou sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou deles. Ele ainda gastou dinheiro com ele, mostrando que a coisa mais importante não é a vida das pessoas, são a mais importante. Queria lembrar os senhores e senhoras, lá no céu, eu só estaremos, nem essa roupa vai, né? É só o corpo glorificado de novo, né? O céu vai ser assim. Quem que você vai levar além do seu
Nada além disso. Isso é uma verdade. Aproximou-se, curou as feridas, partiu no outro dia e deu 2 denários, dinheiro de 2 dias, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que ele mais gastares com ele, eu depois pagarei. E não tinha relação nenhuma de proximidade. Ou seja, não era um amigo íntimo, não era alguém, o que Jesus está falando nessa parábola? Por causa do grande problema que nós, os seres humanos, temos: amar o próximo como a si mesmo. Isso compõe ter compaixão, misericórdia. Se você é o meu irmão em Cristo, você é nascido em Cristo Jesus, o que acontece com você? Isso é uma qualidade, isso é um dom que Deus já colocou em você. Talvez a palavra não seria correta, mas seria uma qualidade que você tem mais misericórdia. Quantas pessoas estão passando para a eternidade nesse momento, estão indo pro inferno hoje? Entre 150 e 200 mil pessoas, talvez, estimados. Vou rever esses dados para não dar problemas com os que gostam de ter dados exatos, né, perfeitos e colocados. Então, como você está dizendo isso? Fui na casa do pai do José Luiz, lá para levar a palavra de Deus naquele feriado, para nós colhermos lá. Quem sabe, eu acho que nós colhemos 3 almas para Cristo. Graças a Deus. Acreditamos que 3 se converteram. Conversamos agora ontem, quinta, sexta de noite, eu fiz a última aula. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? A gente olha aquela imensidão daquela cidade que está muito longe de nós. Aquela gente toda está indo para onde? Essa pergunta aí a gente está fazendo só nem arranhando a superfície do grande problema que é. E você está tendo misericórdia das pessoas, ou essa fase no teu coração ela já ficou cauterizada, ela já não tanto faz como tanto fez, não precisa mais. Olha o próprio capítulo, continuando, se vocês querem ver ali, vai um pouquinho mais adiante. O credor incompassivo, vocês se lembram? Do credor incompassivo no capítulo 18, um pouquinho mais adiante no capítulo 15, tem uma outra passagem conhecidíssima de todos. A parábola do filho pródigo. O filho que recebeu todo o dinheiro do pai, foi lá, a parte dele na herança, torou tudo, né? Um modo fácil das pessoas entender. E não tinha o que comer, porque ela estava trabalhando para comer o que os porcos comiam. Para ele já estava bom. Daí ele chegou à conclusão que acho que era melhor voltar para a casa do pai e virar servo do pai, porque os servos do pai dele viviam melhor do que ele que estava vivendo agora. Ele não se sentia digno de ser filho. E o pai dele, vindo de longe, viu ele chegando e fez o que com o filho? Meu filho está de volta, um perdido. Trouxe de volta para dentro, né? O pai teve misericórdia dele. Porque ele podia dizer assim: não, tu não entra aqui não. Tu torou tua parte. Não quero nem de você de servente de obra. Né? Mas ele não fez isso. Como pai, ele fez o quê? Ele agarrou o filho, mandou fazer uma festa para animar o filho. Misericórdia também às vezes nós fazermos com que a pessoa se alegre, né? Me alegro com que os me alegram e me entristeço com aqueles que estão dizendo. Hoje, a mãe da Rita passou para a eternidade. Estava sendo velada lá no lugar lá. Misericórdia é ter compaixão com os outros. Eu estou falando dessa parábola porque Jesus está mostrando e dizendo quem é o caso aqui. O filho pródigo, se nós vamos entrar
Normalmente, nos nossos pensamentos, nós queremos dar a ideia de que é um filho de Deus que foi para o mundo e voltou, depois de ser despedaçado pelo mundo, que achava que o mundo era melhor do que estar junto do Pai. Nós temos a contrapartida do irmão que se sente extremamente invejado do irmão, porque tu nunca me permitiu comer isso e aquilo. E o pai tem que dizer para ele uma verdade: tudo que é meu é seu. Para de chorar. Misericórdia é você estar disposto a sentir que é miserável e precisa ajudar os outros. Você tem isso com você? Ou nós esquecemos que isso existe e agora a minha régua é minha vida, e esse tempo que me resta de vida que eu tenho aqui, eu vou fazer o que eu bem entender. Lucas capítulo 18, conhecidíssimo, outra parábola que vocês conhecem muito bem também. Inclusive está no estudo bíblico, a partir do capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Isso que me traz à tona de como eu e você às vezes estamos orando para Deus, determinando que Deus faça a nossa vontade, me preocupa. E nós somos hábeis de falar de jeitinho tão jeitoso que parece que nós enganamos o Espírito Santo. Desculpe dizer, irmãos, não é possível. Mas a gente gosta, de vez em quando, é uma coisa que eu quero discutir numa outra oportunidade com os irmãos sobre isso. E veja a forma como o fariseu se coloca, né? O fariseu em pé, no versículo 11, ele diz assim: ora consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou que não sou como os demais homens. A gente sempre está preocupado com os outros, de que o que os outros estão fazendo de errado e eu estou fazendo certinho, eu estou me autopromovendo. É a mania de muitos crentes. Autopromoção. Irmãos, não se preocupe. Deus não está te pedindo de nada. Eu te garanto isso. Eu passei, para ter uma ideia, eu passei 6 anos, 7 numa congregação que nós tínhamos 600 membros. Eu era um dos 12 líderes. Um dos meus sonhos de vida, se você quer saber, era tal de pregar na igreja, né? Mas Deus só me permitiu que eu pregasse 3 vezes. Porque não era a hora. Hoje eu tenho a possibilidade, e Deus me permite, que eu diviso esse púlpito com outros irmãos, para que os irmãos aqui se sintam abastecidos de outros irmãos, não só da minha pessoa. E eu colhi muita gente. Deus me permitiu ser um bom dispenseiro do Senhor em algumas coisas. E hoje eu ainda me considero exatamente como vai dizer esse publicano. Porque é exatamente isso que nós somos. Dou graças, não sou como os ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos, nem sou como esse Newton que está nessa igreja aqui. Eu não sei como é que ele está nessa posição de autoridade, ele não poderia estar. Olha as buradas que ele faz. Irmão, eu sou pecador. Nós somos pecadores. Acho bonito porque ele diz assim, ele fala, jejua 2 vezes por semana. Não é possível jejuar 2 vezes por semana, né? Mas eu acho que era na terça e na quinta que ele fazia isso. Dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele estava dizendo. Então ele estava jogando a pérola para aquele rapaz que está do lado. E ele diz uma verdade que é a minha também. O cobrador de imposto, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa é a minha realidade e eu acredito que é a sua também.
E vai continuar até a hora do cemitério, a mesma coisa. Que eu acho lindo que quando Isaías, quando é o seu chamado, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz: Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, de um povo impuro, que era o Israel. O Israel de Deus era o Israel mais contaminado, estragado que tinha. Mas eu vou transformar você num servo para mim. Servo é aquele que descobre a miserabilidade de quem você é verdadeiramente. Nós somos servos de Deus. E diante disso, nós também fazemos isso. Por que eu falei da minha pessoa? Porque muitas vezes a gente deseja coisas que Deus não quer que a gente faça. Porque não está na hora ainda. Então Deus também me disciplina como disciplina você? Claro que sim. Eu vivo sobre a herege de Deus, ou seja, ele está sobre a dinastia dele. Ele continua me corrigindo todo dia. Graças a Deus, como se eu não corrigir mais, significa que está na hora de ir, né? Acabou o tempo, vamos matar o cara aí, não, né? Nesse estilo, certo? Eu queria botar mais um ingrediente para os irmãos. Eu queria que fosse no livro de Mateus, por favor. A parábola do credor incompassivo. Vocês conhecem também. Aqui é uma questão de perdão. Sim, a palavra aqui que eu ouvi é o perdão que Deus concedeu a ele de uma dívida enorme. Deus nos perdoou de uma dívida enorme, impagável, impossível, botando quem na cruz do Calvário? Um rabino de 33 anos chamado Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, a qual nós devemos honra e glória. Era exatamente isso. E aqui o credor, ele é perdoado. O rei teve compaixão dele e perdoou suas dívidas. Jesus está usando isso para mostrar. E ele vai para um conservo que devia 100 denários e resolve chacoalhar o desgraçado. Vou te botar na cadeia enquanto não me pagares. A gente quer a compaixão do Altíssimo para conosco. A gente quer a misericórdia de Deus para conosco. Mas a gente não quer ter misericórdia com os outros. Talvez seja isso que esteja acontecendo com nós. E é necessário eu e você termos misericórdia. Irmãos, as pessoas não estão indo para o céu, irmãos. Naturalmente, a pessoa nasceu indo para onde, irmãos? A palavra é clara, ela nasceu condenada. Eu, na minha percepção, desde que Deus me permitiu, e Ele me resgatou, Ele me pegou, lá em 1998, me pegou, o que eu quis fazer? Vou aprender. Vou fazer alguma coisa. Esse é o sentido. E nós temos várias, né? A gente já falou sobre isso, mas não é só espiritualmente falando. Você tem uma arma poderosa na sua mão, que tem irmãos aqui que tem preciosidade nisso. Inclusive, por isso que vocês falaram, no sábado, das 7 às 8. Oração. Sem oração, esta igreja aqui está morta. Ela morre aqui. Por isso que nós temos insistido nas 24 horas de oração. Poxa, mas que chatice, vou ter que ficar 1 hora orando aqui, não sei o quê. Você não ora, as coisas não acontecem. Mas aqui nós estamos falando de quê? De misericórdia. E ele não teve misericórdia daquele que devia para ele. Aqui usamos o famoso dinheiro. Quantos de nós aqui já perdeu dinheiro aí por aí, né? E foi de agiota, ainda foi de gente que não gostaria de ter pegado no pescoço, né, Renato? Eu gosto de dizer, brincar, de que
a gente às vezes vê o cidadão que nos... E a gente diz, deixa para lá, Deus o sabe. Porque Deus é a vingança. Mas eu quero mostrar assim que se Deus teve misericórdia de ter alcançado sua alma, por que Deus não quer que você tenha misericórdia das pessoas que são defeituosas como você e fazem coisas erradas com você? Está diante delas, sou um deles. Então estou falando isso só para trazer à tona da nossa dificuldade e trazer aos irmãos, e gostaria de nós, talvez agora, para nós compensarmos e talvez realçar os irmãos, gostaria que fosse o livro de Efésios, por favor. Irmãos, tenha a misericórdia, cultive isso no seu coração, e diz assim, porque Efésios capítulo 2, conhecidíssimo todo, mas normalmente nós não lemos esse versículo, normalmente nos situamos ao versículo 8, 9 e 10 ali, onde que todas as obras que nós fazemos de antemão, Deus preparou para que nós fazemos. Deus está dando uma palavra com os irmãos aqui, e está aprendendo dos irmãos também, porque a gente não sai só. Aqui é Deus que está sempre nos ensinando algumas verdades. Ter misericórdia, irmãos. Olha só que ele diz, quem é que tem essa infinita, capítulo 2, versículo 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Riquíssimo em misericórdia. Deus não botou dificuldade de trazer o maior presente que eu e você pudéssemos ter. Jesus. Um homem inigualável. E aqui Deus mostra que Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não é? Por isso que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque Deus está sempre disposto. Sempre disposto. O que nos impede, então, de sermos mais misericordiosos? A nossa natureza caída? Porque eu e você, lá no livro de João, 1 João, fala que nós lutamos contra a carne, contra o mundo, o cosmos, e contra Satanás. Porque agora você tem algo dentro de você que você deveria ter misericórdia, e dá uma olhada na quantidade de gente que não teve a oportunidade que você tem. Você devia, às vezes, nós devíamos ter, olha só o que Deus fez, Ele moveu gente de tudo que é tipo, para que você pudesse com clareza ouvir o evangelho da salvação de um jeito que normalmente as pessoas não ouvem. Vejam, aceita Jesus. Como é que eu vou aceitar? O morto não aceita nada. Aí não vamos entrar numa discussão, não vamos falar sobre isso. Mas estou a misericórdia de Deus ter vindo atrás de mim e atrás de você. É esse o Deus que estou falando. E esse é o Deus que está exigindo de nós, que nós tenhamos também essa misericórdia. Algumas coisas para os irmãos pensarem. Deus é grande em misericórdia, sim ou não? Você já imaginou se ele tomasse a decisão, amanhã eu vou, agora vamos queimar tudo aqui? Não sobra nada, irmãos. No tempo de Josué teve aquela batalha que ele fez parar o tempo para que o sol demorasse mais para se estendia, certo? Para vocês terem uma ideia, usando o eixo XYZ, dos conhecedores aqui de matemática aplicada, os engenheiros da vida como eu sou, Deus ele tinha que ter mexido o universo inteiro para fazer com que o sol voltasse. Nós estamos indo para o leste, naquela direção, a 1.600 km por hora. Nós estamos viajando na Via Láctea
a 240 mil quilômetros por hora. Você tem ideia do que é isso? Nós não temos máquina que faça isso. Nós andamos atrás de um Sol que estão fazendo uma espiral, andando num braço de uma grande galáxia. Nessa velocidade. Estão falando, olha da complexidade de que Deus botou nós. A grandeza. Que a outra hora a gente fala sobre esse caso aqui, que a gente quer falar mais sobre os atributos de Deus. E aqui diz uma coisa importante também. A Bíblia nos manda que usemos de misericórdia. Compaixão. Não só por aqueles que gostam de nós, mas por aqueles que não gostam de nós. Irmãos, a justiça de Deus, ela não falha. Ela pode não ser aqui no presente século, porque a gente vê uma sociedade extremamente corrompida. Né? Vivemos num dos países, eu acho, mais corruptos que existe. Não vamos botar a culpa nos caras lá em cima, tá? Desce aqui para baixo. Porque nós é que temos isso. Está no nosso, desculpe a palavra, no nosso DNA, né? Que nós também fazemos as nossas aí. Não vamos jogar só a pedrada no outro, né? A pedra ela volta para nós também. Ela rebate e volta. Deus também diz que a misericórdia deve ser feita, deve ser exercida. A misericórdia deve ser uma característica dos santos. Ter misericórdia dos outros. Pararmos de olharmos os irmãos e olharmos os irmãos com o amor que Deus colocou no seu coração. Ter misericórdia, ele também é falho. É esse o Deus que eu e você servimos. Um Deus que está cuidando de você nesse exato momento. Ele mantém você sentado nessa tua cadeira, mantém eu aqui em pé. Se ele tomasse a decisão, vamos tirar a gravidade agora. Talvez nós gostaríamos, nós vamos parar ali em cima. Naquilo ali, num certo momento, né? Por uns certos tempinhos nós até vamos gostar. Mas assim que nós saímos para fora dali, imagina o que acontece. E não é só você que sai, as cadeiras, o telhado, tudo você faz. Você não teria um caos que viria. Esse é o Deus que nesse exato momento, citado lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele sustenta com a palavra do seu poder. Ele mantém tudo. Esse é o Deus que tem misericórdia de te achar aqui nessa cidade, ou seja, qual a cidade que Deus escolheu para que recolher você e ouvisse toda a palavra que você poder ouvir. Esse é o Deus. Incentive o seu coração a ter mais, ou ter misericórdia. Jesus é o exemplo máximo de misericórdia. Você viria à terra com toda a autoridade e poder que tu tem, e vou tomar a decisão de morrer pelo Newton? Pelo amor de Deus, né? Mas ele fez. É esse o Deus que eu estou falando. É esse o Deus que você já é o meu irmão? É esse o Deus que quer fazer. A misericórdia de Deus é grande de Deus. Deus, a terra está cheia da sua misericórdia. Jeremias não teve uma vida sacerdotal fácil. Pelo contrário, ele teve muita dificuldade, porque os reis castigavam ele. Quem leu de Jeremias vai entender especificamente isso. Então eu queria que você agora pensasse exatamente sobre isso. Deus é a base da nossa misericórdia, da nossa esperança, da nossa certeza. Deus não convidou eu para você para uma vida fácil. E é verdade essa. Mas convidou nós para sermos mais
misericordiosos. Miserável homem que sou. Amém, irmãos? Então, o atributo de Deus que eu queria trazer hoje, nós vamos ter uma série, não é exatamente em ordem. A gente vai falar dos atributos de Deus para você ter uma ideia da grandeza desse Deus e da grandeza que Ele já fez coisas no seu coração. Olhe para as pessoas que estão aí fora com misericórdia. Independente se ela te deve ou não, se ela não deve, não. Olhe para os seus irmãos em Cristo, afinal de contas nós somos uma família. Queira ou você não queira, nós somos. Porque Deus, se você transformou você em irmão em Cristo, a gente pode até ter umas briguinhas, mas vão continuar sendo irmão, não vai ter jeito. Lá em cima vão estar meio juntos, não sei se, né? Então não tem como escapar, né? Alguns aqui até gostariam, poxa vida, será que eu acho que eu vou... O Newton fica em Andrômeda, eu vou ficar aqui na galáxia na M3, 4, lá tem um monte de nomes hoje. Nós temos 2 trilhões de galáxias hoje calculadas. Sabia? 2 trilhões de galáxias é o número mais preciso atualmente. 95% do universo, se você quer usar cosmologia para estudar, nós não vemos. Daí nós vamos entrar num campo que aqui poucos irmãos vão entender. Não, para você entender, 2 trilhões de galáxias. Não é 2 trilhões de sóis. Amém? Peço aos irmãos que se levantem. Espero que os irmãos tenham captado, né? A palavra de hoje. Irmãos, cultive misericórdia. Aprenda a relevar as coisas de errado que nós fazemos. Porque senão a gente fica insuportável. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer enormemente, Senhor, por esse atributo magnífico que o Senhor tem para conosco, porque todas as coisas que nós vemos ao nosso redor são porque o Senhor tem uma misericórdia enorme, não nos tratando como nós deveríamos ser tratados, mas tratando nós como filhos, principalmente porque nós somos bastante desobedientes a Ti, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos ajude a cultivar no nosso coração esse amor, essa misericórdia pelas almas perdidas que estão ao nosso redor. O amor entre os irmãos que estão nessa congregação, que estão lutando, Senhor, para que outros sejam alcançados pela Tua palavra. Pedimos a Tua graça, nos deixe em casa, Deus, com a Tua santa paz, nos dê uma semana de lutas, de provações, de bênçãos também, Pai, mas acompanhados permanentemente com a Tua presença. Lembra-nos disso, Senhor. Obrigado mais uma vez e queremos lhe louvar no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém.